Vamos lá. Muito bom dia, pessoal. Vamos tratar de novo da continuação do nosso resumo de prova aí para a prova de vocês. Só recapitulando o que a gente vinha tendo, né? A gente já tem alguns vídeos disponíveis sobre a nossa última conversa. Eles estão lá numa playlist chamada Resumo de Probabilidade. E a gente viu basicamente os conceitos iniciais sobre probabilidade, definimos ali espaço amostral, falamos de diagramas de Venn. A gente acabou tentando resolver os nossos problemas em função daqueles desenhos e de como que entender a probabilidade de uma maneira mais intuitiva ajudava a gente a resolver as questões sem ter muita malandragem, né? Sem ter que decorar algum processo, e sim entender. Esse foi o ponto da aula passada, a gente acabou fazendo essas definições iniciais, falamos de probabilidade condicional e independência de eventos, e nós terminamos falando do teorema de Bayes, que daí já era relacionado a ter um espaço com dois eventos diferentes e partições do espaço, coisas desse tipo. Hoje a gente vai começar falando de um dos conceitos talvez mais importantes aí de probabilidade estatística, que é justamente o conceito de variável aleatória. Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse nome em algum lugar, e variável aleatória, ela se refere a um resultado de um experimento aleatório. Então, acho que é importante eu falar agora para vocês no começo que nós temos dois tipos de experimentos, né? A gente estava falando nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, que um evento seria o resultado de um experimento, e um experimento seria algo que você consegue repetir, né? Isso aí está lá no vídeo 1. E a ideia é que a gente tem dois tipos de experimentos, né? Os probabilísticos, em que você não tem a ideia do que vai sair, então o resultado não é... Você não consegue determinar o resultado. Você faz uma vez, vai dar um valor, você faz outra vez, vai dar outro. Ele sempre está mudando, existe uma probabilidade de sair alguns resultados. Esse é o tipo de experimento que a gente chama de probabilístico. O outro tipo seria o determinístico, ele está muito ligado à medida, né? Então, é um tipo de experimento que você quer que dê sempre o mesmo resultado. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Você tem, por exemplo, uma balança, certo? Uma balança de peso, para você medir o peso de alguma coisa. Sempre que você colocar o mesmo objeto com o mesmo peso naquela balança, ele tem que dar o mesmo resultado. É um experimento determinístico, você está ligado à precisão da sua medição. Se eu tiver uma balança muito bem acurada, muito precisa, né, muito bem ajustada, calibrada, assim, ela vai sempre dar o mesmo valor de massa, né, para o objeto que você colocar lá. Então, eu acho que isso que acaba sendo importante a gente fazer essa distinção aqui, os experimentos probabilísticos e determinísticos. Para nós, é claro que a gente vai utilizar mais os experimentos probabilísticos. E a eles são associadas variáveis aleatórias. Chegamos no ponto da discussão da aula de hoje. E o que é uma variável aleatória? O aleatório está se referindo a essa questão de você não poder prever o resultado antes dele acontecer, né? Você não pode prever o resultado do experimento probabilístico. Você tem uma probabilidade, você pode ter uma intuição do que vai dar, você pode até, por sua experiência, mais ou menos ter uma ideia da probabilidade de ocorrer um determinado evento, mas você não pode prever exatamente ele antes de ocorrer. E uma variável aleatória é o quê? É uma função que associa a cada ponto do espaço amostral um número real. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe o que seria essa ideia de associar a cada ponto do espaço um número, mas basicamente é isso. A variável aleatória, ela pega um determinado um determinado evento do seu espaço amostral, que a gente chamou de ponto aqui, e associa a esse evento um número real, no caso. E a gente tem variáveis de dois tipos que associam esses números reais. A gente tem as variáveis que a gente assume valores que são contáveis, enumeráveis, que a gente vai chamar de variáveis aleatórias discretas, e a gente tem variáveis que assumem valores no intervalo da reta real, que vão ser as nossas variáveis contínuas. Nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês mais essa parte de variáveis aleatórias discretas. A gente começa com as discretas, depois a gente generaliza para as contínuas. Eu vou aqui agora deixar um pouquinho
meu vídeo em off aqui, que eu vou ter que mexer no equipamento aqui. Vamos ver. Pronto. Vamos tratar aqui um exemplo típico que vocês já conhecem. Então, vamos imaginar o lançamento de duas moedas, tá? Vou colocar aqui em azul. Duas moedas. E a gente está querendo analisar o resultado do lançamento de duas moedas. E os resultados possíveis são cara com C desse jeito diferente, esse C riscado. E coroa eu vou colocar aqui com K, né? Para não ficar confuso. Coroa. Legal. A gente joga duas moedas. E eu vou definir aqui isso que a gente tem chamado de variável aleatória. Vamos chamar aqui, ó. X seria a variável aleatória. Vai ser o número de coroas observado nos dois lançamentos. Número de coroas observado nos dois lançamentos. Logo de cara, a gente pode imaginar, esse problema ele é simples o suficiente para a gente imaginar tudo que a gente já vem fazendo. Não precisa sair pensando nessa variável aleatória, nessa função. Então, vamos primeiro olhar o espaço amostral. Quem que é o nosso espaço amostral desse exemplo? Eu tenho duas moedas e eu tenho alguns resultados possíveis. Eu sei que a gente pode tirar duas caras. A gente pode tirar a cara na primeira moeda e coroa na segunda. Contrário. Ou duas coroas. Esse é o nosso espaço amostral. São os eventos possíveis no lançamento de duas moedas. Agora, X é o número de coroas. Olha só. Então, o X ele pode assumir alguns valores. Quantas coroas podem sair num determinado experimento, né? Pode sair zero? A gente pode obter 0 coroas? Pode. Para não ter nenhuma coroa, isso implica o ponto amostral CC. A gente pode ter uma coroa só, e isso ocorre em dois casos possíveis. E a gente pode ter duas coroas nos dois resultados. Isso só ocorre para esse ponto amostral aqui. Então, percebam que nossa variável x, ela está contida num intervalo que é enumerável, né? Ou o nosso x maiúsculo vale 0, ou 1, ou 2. Alguns eventos estão relacionados a esse número 0, 1 e 2. Então, no caso de ter uma coroa, x valer 1, são dois pontos amostrais que fazem isso ser possível. Agora, eu vou ler de novo a definição e perguntar se ficou bem claro para vocês. Eu tenho lá um experimento aleatório, que é o lançamento de uma moeda. Eu não sei qual resultado vai dar. A gente está supondo aqui que essa moeda não é viciada nem nada, não tem nenhum problema com o lançamento da moeda, e que há 50% de chance de sair cara ou coroa, mas tudo bem, independente da probabilidade de sair um resultado ou outro, para cada valor que der, né, dos dois, a função x é uma função que associa a cada ponto cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa, um número real, e que a gente viu que nesse caso implica em ser 0, 1 ou 2. Então, a variável aleatória, no caso, ela é a transformação dessa análise sobre os eventos em números reais, em funções, de alguma maneira deixar isso o mais matemático possível. Agora parece que nós estamos complicando, mas daqui para frente vocês vão ver que isso, na verdade, é um facilitador. Então, eu queria saber de vocês aí, Vitor, Luca, Pedro, Chico, tem alguma dúvida até aqui com a definição do que seria uma variável aleatória? Por enquanto, beleza. Não. Então, vamos para um dos conceitos importantíssimos. Se tratando de variáveis discretas, a gente pode fazer o seguinte: para cada ponto amostral e cada valor de x, a gente pode avaliar a probabilidade de ocorrência. Ponto amostral.
E aí, qual que é a ideia? O x pode assumir valores 0, 1 ou 2. O ponto 0, né? O valor 0 corresponde ao evento cara a cara. Esse daqui, cara-coroa, coroa-cara. E o x igual a 2, coroa-coroa. Legal. Como eu sei que cada resultado aqui tem uma chance de 50% para cara ou coroa, cada lançamento de uma moeda, eu vou ver a probabilidade do xão assumir esses valores que estão aqui. Agora, olha a notação que a gente vai acabar usando em vários lugares. Cada valor que xão assume, a gente chama de xinho. Então, o xão ser igual a um x minúsculo, isso indica que a variável aleatória está assumindo um valor finito, um número, né? O xinho representa isso, um número. Então, vou deixar essa notação já aqui no canto direito, porque vocês vão ver ela em muitos lugares, né? É bem comum utilizar essa notação. Então, a probabilidade do xão assumir um valor de 0, a gente estaria fazendo a chance de sair cara no primeiro resultado, vezes cara no segundo resultado. Meio vezes meio, isso vai dar 1/4, né? Aí, de maneira análoga, para sair uma cara e uma coroa, a gente teria que sair uma cara, meio, vezes sair uma coroa, meio, ou uma cara, vezes uma coroa. Ou uma coroa vezes uma cara. Então, nesse exemplo aqui, esse cálculo, que está mais próximo do que a gente fazia no ensino médio, está servindo para a gente definir essa tabela. Pronto, chegamos numa tabela que tem, para cada valor de xão da variável, uma probabilidade associada a isso. A probabilidade do xão assumir esse valor. E o que seria essa tabela? Essa tabela, para variáveis discretas, ela é chamada de função distribuição de probabilidade. Vocês podem encontrar isso como função de probabilidade também em algumas literaturas. O ponto é uma tabela que associa a cada valor de x sua probabilidade de ocorrência. Então, essa é a parte importante. A gente está transformando o que era antes uma análise em cima de cada evento. Então, o evento cara a cara, evento cara-coroa ou coroa-cara, em números. Estamos traduzindo isso para linguagem mais matemática. Num futuro não tão distante, isso vai ser muito importante, porque, principalmente quando a gente tratar de valores de variáveis que assumem valores no intervalo da reta real, né, variáveis contínuas, isso vai nos permitir algumas manipulações interessantíssimas, como derivações, integrações e por aí vai.